Mulheres de Esperança. Olá, este é o programa Mulheres de Esperança e queremos que saibas que és muito bem-vinda. Nos próximos 15 minutos vamos estar aqui, eu e a Sónia, para falarmos de um tema que infelizmente tem afetado muitas pessoas. Fala-se cada vez mais de depressão e ansiedade, mas o desconhecimento sobre a saúde mental é grande e os estigmas associados são enormes. Este será o primeiro de uma série de 3 programas sobre ansiedade e pânico. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Sabias que a ansiedade é a perturbação psiquiátrica mais frequente entre os portugueses, com uma percentagem de 16,5%? E que a maioria das pessoas que sofrem com ansiedade sofrem em silêncio sem que ninguém à sua volta dê conta da sua dor? A dimensão do sofrimento psicológico, também chamada de distress, pode interferir na capacidade de lidar eficazmente em qualquer situação do dia-a-dia. Apesar da ansiedade ser uma das condições psiquiátricas com maior impacto, seja ele direto ou indireto, não só em termos individuais e familiares, mas também na sociedade como um todo, é ainda objeto de grande estigma social. Há vergonha e medo de expor a doença devido à exclusão social e profissional. Por isso ser tão importante nos informarmos nas fontes corretas e verdadeiras. É isso mesmo, Miriam. Nesse sentido, hoje convidamos uma psicóloga, a doutora Sara Gugeral. Olá, Sara, muito obrigada por estares connosco para falar sobre este tema. Olá, Sónia. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de poder estar aqui convosco hoje para falar sobre este tema que tem vindo possivelmente a ser cada vez mais presente na vida de tantos nós, especialmente durante este último ano de pandemia. Sara, gostava de começar por perguntar o que é a ansiedade. Ela é boa ou má? A ansiedade pode ser considerada como uma emoção de alarme que se encontra associada a sensações de angústia, de medo, tensão, insegurança. E nesse sentido, a ansiedade é importante e é necessária porque tem um papel fundamental no nosso dia a dia. Avisa-nos de possíveis perigos que são reais. Ou seja, a ansiedade ajuda-nos a sobreviver e ajuda-nos a cuidar de nós próprios, de nos protegermos. O problema é quando estas sensações são frequentes, intensas ou incontroláveis, e a pessoa que sofre de ansiedade sente-se angustiada, ameaçada, bloqueada, o que já causa um mal-estar significativo e nesse sentido a ansiedade deixa de servir o seu propósito. Quais são as principais causas da ansiedade? Existem diversas causas ou estímulos que podem desencadear momentos de ansiedade ou uma crise de ansiedade, tais como problemas físicos, biológicos, como por exemplo alterações hormonais, podem causar isso no nosso próprio corpo, ou outros contextos relacionados com o nosso dia-a-dia, como por exemplo o contexto profissional ou académico, como por exemplo sentirmos que é possível nós perdermos o nosso emprego, e há esse risco, né, essa ameaça, ou se por exemplo na fase de exames é típico e até expectável que haja níveis de ansiedade nos alunos, mas também existem outros fatores, como por exemplo fatores familiares ou sociais, como por exemplo uma família que está a passar por uma crise financeira, económica, etc., ou por um divórcio, por exemplo. Também, por exemplo, dilemas pessoais nossos, situações também bastante extremas, por exemplo, eventos ambientais, ou seja, catástrofes ou incidentes, né, que podem influenciar a nossa vida de uma forma tão drástica e inesperada. É expectável que cause ansiedade e talvez pânico até ou trauma. Quais são os sintomas típicos da ansiedade ou de um ataque de ansiedade? Podendo ser, por exemplo, através de sintomas físicos, como taquicardia ou hipertensão, ou por exemplo contração gástrica, que é aquela sensação que temos um nó no estômago,
ou dificuldades respiratórias, em que nós sentimos que temos aquela falta de ar. Pode também ser, por exemplo, a boca seca, ou transpiração excessiva, ou náuseas, vômitos, dor de cabeça, também vertigens ou tonturas, mas podem também ser reações comportamentais, por exemplo, tremores, ou um bloqueio, ficarmos parados, parece que o nosso corpo não reage, ou a nossa mente não reage. Poderá também haver alguma irritabilidade, alguma tensão nos maxilares, alterações no tom de voz, hiperatividade motora também, pode ser precisamente o contrário, ou roer as unhas, isso também é algo muito comum. Podem também ser reações cognitivas, ou seja, a própria pessoa começa a alterar a forma ou o modo como processa a informação e começa a ter talvez preocupação excessiva ou até obsessiva, começa a ter pensamentos intrusivos, negativos, dificuldade em ter atenção, ou prestar atenção e concentrar-se nas coisas do dia a dia, nas suas tarefas, em conversas com outras pessoas, etc. Insónias também é algo muito comum, deixar de conseguir dormir, ter perturbações do sono, ou seja, dificuldades em adormecer ou acordar várias vezes durante a noite, vontade de chorar espontaneamente, não saber bem porquê. Podem também haver outros sintomas ligados a reações sociais. Portanto, dificuldades em iniciar ou manter uma conversa, dificuldade em dizer não a alguma coisa, ou seja, não ter vontade ou não querer fazer algo, ou seja o que for, mas não conseguir dizer não à pessoa, aquilo que é pedido. Preocupação excessiva com a opinião de outras pessoas. Qual é a diferença entre ansiedade e pânico? Quais os seus sintomas? Os sintomas do pânico acabam por ser os sintomas da ansiedade. A questão é que a diferença é na sua intensidade e também na sua imprevisibilidade da sua ocorrência. Enquanto que a ansiedade tem causas mais lógicas e concretas que por vezes conseguimos identificar, como por exemplo a tal apresentação que vamos fazer, a perda de um relacionamento, de um trabalho, etc. O pânico por vezes aparece sem compreendermos porquê. Então é algo que é muito intenso e frequentemente incompreensível e imprevisível. Por isso o pânico já é considerado um síndrome, algo que limita e que pode atrapalhar bastante as relações sociais, o dia-a-dia, as atividades profissionais, etc. E um ataque de pânico em si seria então um período de intensa ansiedade. E isso já é considerado um transtorno. Pode ocorrer uma vez, sem seguimento, devido a uma situação muito extrema, mas normalmente quando é uma situação que acontece recorrentemente já é considerado um transtorno e frequentemente as pessoas que sofrem de ataques de pânico vão perceber, ou vão sentir, ou vão expressar que não estão a perceber o que está a acontecer ao seu corpo, não compreendem porque é que estão a ter estes sintomas e até sentem que talvez estejam a morrer, porque é algo tão repentino e sem uma causa aparentemente evidente naquele momento para acontecer. Enquanto que a ansiedade também possamos sentir estes sintomas com menos intensidade, mesmo quando é uma crise de ansiedade, mas temos alguma noção do porquê que estamos a sentir o que estamos a sentir. Que tipo de impacto estes distúrbios causam no contexto profissional e familiar? Vivemos um tempo diferente de confinamento e de confronto com uma doença desconhecida. Esta vivência de que forma pode estar relacionada com o aumento de causas de ansiedade? O que fazer para controlar esta problemática associada à pandemia? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade corresponde a um dos principais problemas de saúde mental a nível mundial. Ou seja, praticamente todos nós já experienciamos ou iremos experienciar ansiedade a algum nível.
Por isso é que é importante, quando conseguimos identificar estes sintomas, podermos tratá-los ou tentar melhorá-los, porque com o tempo, quando se vão complicando, vão se desenvolvendo, podem se enraizar num funcionamento, podemos desenvolver um funcionamento ou um distúrbio associado à ansiedade e ao pânico. E nesse sentido podem causar a pessoa pode ficar incapacitada no contexto profissional, pode deixar de conseguir focar-se no seu trabalho, conseguir ter uma performance adequada. No contexto familiar pode também bloquear bastante as suas relações, e as pessoas podem não entender o porquê, porque a ansiedade às vezes alguns sintomas são visíveis, mas muitas vezes o nível de ansiedade interna não é vista nem compreendida externamente pelas pessoas que nos rodeiam. Então a pessoa pode acabar por se sentir bastante isolada e emocionalmente ou incompreendida. Falarmos com alguém sobre isso, falarmos com alguém de confiança, seja na nossa família, sejam amigos, e em casos em que realmente sentimos que está a influenciar a nossa saúde física e mental, procurar ajuda profissional. Isso é mesmo muito importante. Sara, muito obrigada pela tua ajuda tão importante. Contamos contigo para dar continuidade a este assunto. Num próximo programa abordaremos como poderemos aliviar e até tratar a ansiedade. Muito obrigada eu, Sónia. Foi de facto um prazer estar aqui convosco hoje e podermos falar e abrir este diálogo sobre este tema tão pertinente, e fico entusiasmada pela nossa próxima conversa. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. A ansiedade pode afetar-nos de várias formas. Pode, inclusive, causar sofrimento desnecessário. Faz-nos sofrer por antecipação, preocupar-nos com algo que ainda não aconteceu e, no final, as coisas podem ser solucionáveis e não ser tão más como achamos. A Bíblia diz: portanto, não devem andar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já terá as suas preocupações. Basta a cada dia a sua dificuldade. Mateus 6,34. A ansiedade pode ainda distorcer a realidade. Quem está com ansiedade não consegue pensar claramente e tem muita dificuldade em tomar decisões. Ela impede-nos de seguir os planos de Deus. A ansiedade deixa-nos com dúvidas sobre a vontade de Deus. Essa insegurança leva-nos a ser pessimistas e a acreditar que as coisas não vão correr bem. A Bíblia também diz: portanto, não estejam preocupados nem inquietos com o que hão de comer e beber. Os pagãos é que se preocupam com tudo isso, mas o vosso Pai sabe muito bem do que precisam. Lucas 12, 29 a 30. A ansiedade também enfraquece a fé. Faz-nos pensar em demasia, o que nos tira o foco das palavras e das promessas de Deus escritas na Bíblia. Podemos até correr o risco de acreditar mais nos nossos medos do que nas verdades de Deus. Entrega a tua ansiedade a Deus. Fala com Ele e diz-lhe: Deus, entrego-te a minha ansiedade. A ti entrego os meus medos e problemas, pois tu te preocupas comigo. Confia no seu cuidado para contigo. Termina aqui o nosso programa, mas vamos continuar a falar sobre a ansiedade no próximo. Contamos contigo. Visita as nossas redes sociais e fala connosco. Partilha a tua experiência. Estamos aqui para ajudar, pois queremos que encontres esperança hoje. RTM Mulheres de Esperança. Siga-nos no Facebook e Instagram. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.